Bom dia! Hoje nós vamos estudar um pouco sobre esse personagem da Bíblia chamado de Balaão. Eu, como sou da antiga, eu tive quando eu nasci, eu ganhei um cachorrinho. Não sei se você ganhou também, né? Eu nasci e a minha madrinha presenteou com um cachorrinho. Você pode imaginar, né? 2 cachorrinhos crescendo. E aí botamos o nome dele de Cacique, né? Ele cresceu comigo, era meu parceiro. Na rua eu morava, se alguém me abraçasse, ele atacava, ele defendia. Cacique morreu com 18 anos de idade. Então, quando eu fiz 18 anos, ele também fez 18 anos, ele morreu e graças a Deus eu estou aqui. Então, e morreu velho. Cachorro para 18 anos é muito velho, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque eu fui criado assim. Eu conversava com o cacique e a minha mãe dizia assim: olha, não conversa com o animal, um cachorro, nada. Porque se ele falar, você morre. Olha só, cara, o que os antigos tiraram isso da onde? Né? Aí, essa história de Balaão quebrou esse tabu. E você vê a mulher de Balaão conversando com ele. Então, até hoje eu converso com os animais lá em casa, né? Chama atenção, né? E eles não falam nada. Então, né, isso é mito. Se falar eu vou morrer, Balaão não morreu. Então vamos abrir essa revista na lição 10. A primeira parábola de Balaão. Isso quer dizer que temos ainda mais 2, ou seja, 3 parábolas de Balaão. E vamos então concluir essa revista. A nova revista já chegou lá no conselho. Depois eu vou ver para ir lá pegar. É logo ali em Caxias, né? Então a gente vai crescendo no conhecimento. Bem, está aí o texto de Números 23, de 7 a 10. Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente. Venha, disse-me ele, e amaldiçoe Jacó. Venha e denuncie Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Pois do alto dos rochedos vejo Israel, e dos montes o contemplo. Eis que é povo que habita só, e não será reputado entre as nações. Versículo 10. Quem contou o pó de Jacó, ou enumerou a 4ª parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja como o deles. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus, nós temos certeza que o Senhor é o professor, é o mestre.
Então, que o Senhor possa nos ensinar esta manhã de uma forma surpreendente. O que podemos aprender através desta parábola. E nós te agradecemos porque é um privilégio, porque conseguimos chegar até aqui. E te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tem um versículo aí, como sempre, para gravar, e é a chave do estudo. Como o pássaro que foge e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem motivo não se cumpre. É muito interessante esse termo que a Bíblia cita. Por quê? Porque nós somos finos em amaldiçoar. Nós não fomos chamados para amaldiçoar. Nós fomos chamados para abençoar. E a gente vê muito isso, né? Lamentavelmente, entre os irmãos. Uma pessoa que desagrada, e aí a gente lança uma maldição. Mas temos a proteção de Deus. Como diz o versículo, né? E eu já estou me adiantando, depois eu vou chegar lá, né? É só para vocês se preparando. Se você foi amaldiçoado algum dia, né? Alguma vez, por alguém. Isso acontece, gente, até dentro de casa. É dentro de casa. Muitas das vezes nós liberamos uma palavra, né, maldita para um filho, né, uma coisa negativa, uma coisa ruim, uma coisa pesada. E nos arrependemos, pedimos perdão imediatamente, clamamos a Deus para que aquilo não aconteça. Agora é interessante que isso, quando é liberado da boca de uma mãe, gente, isso tem uma força muito grande. A mãe tem um poder sobre os filhos muito grande, porque foi ela quem gerou. Então a gente sabe que tem que tomar cuidado com essas coisas, com essas palavras ruins, né? Palavras negativas, palavras malditas. Mas o texto, o versículo, diz que se nós amaldiçoamos sem motivo, não acontece. Porque isso depende de Deus. Eu não posso sair amaldiçoando as pessoas porque me desagradaram. Não. Eu não tenho essa autoridade, né, de amaldiçoar alguém. Não, eu não vim para isso, não fui chamado para isso, não fui treinado pelo Espírito Santo para isso. Mas eu repito, temos a defesa. Isso só vai se cumprir se Deus aprovar. Então você vê que a bênção e a maldição estão no controle de Deus. E glória a Deus por isso. Porque nós iríamos morrer de arrependimento. Né? Porque eu lembro de um fato na minha adolescência, e o casal estava discutindo. Não sei se você discute, né? Um casal, amigo meu, estava discutindo. Ele bate-boca, aquela coisa toda, e eu ali presente, em sua casa. A discussão foi tão acentuada que a esposa liberou uma palavra ruim para ele. Ele ia sair para trabalhar. Isso era por volta de 5 horas da tarde. E ele fazia frete, né, com uma picape Kombi,
Kombi picape, aquela que tem uma carroceria de madeira. E nessa discussão, eu ouvi quando ela falou assim, ele estava saindo, vai embora, vai sair. Vai. Ela falou, vai e não volte mais. Você acredita que ele chegou na Rio Santos? E veio um carro na contramão, isso tem muito tempo, né? Eu era adolescente, e um carro muito forte, um Aero Willys, se não me falha a memória, e colidiu de frente com ele. E ele não voltou para casa. Morreu, né? Quase que esmagado, porque Kombi não tem frente, né? E ele ficou imprensado no volante. Aí ficou aquela coisa, meu Deus do céu, para que eu falei isso? Não devia ter falado. Meu Deus, foi porque eu falei. Você vê, aconteceu o acidente, mas lamentavelmente antes disso tinha uma palavra no ar. E aí nós sofremos muito com isso. Porque lamentavelmente nós falamos algo que não deveríamos falar e aquilo se cumpriu. Aquilo aconteceu. E aí nós olhamos aqui, Balaão, um homem de Deus, que recebe uma ordem para amaldiçoar o povo de Deus. Puxa vida, ele não foi chamado para isso. E Deus teve que repreendê-lo. Teve que trazê-lo à realidade. E isso já nos ensina o seguinte. A vida de Balaão passa para nós o seguinte. Nós precisamos obedecer a Deus. Amém? Precisamos obedecer a Deus. Um dos fatores que nós vamos aprender é a obediência a Deus. Vamos aprender que nós temos que abençoar as pessoas. Né? Saímos aí para um evangelismo. Que bacana. As pessoas que chegam, elas precisam ser ou receber bênçãos. Nós, da nossa igreja. E aí no primeiro tópico, olha só o que diz esse tópico. Vê se você concorda com isso. Estamos rodeados de pessoas que desejam o nosso mal. Olha, Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente. Venha, disse-me ele, e amaldiçoe Jacó. Venha e denuncie Israel. Então foi como eu falei. Ele recebeu uma ordem para amaldiçoar Israel. Jesus, essa informação vem do Senhor. Jesus afirmou categoricamente que o mundo nos odeia. Uma vez que a postura da igreja, longe de uma passividade meramente religiosa, existe para combater Satanás e desfazer as suas obras. Portanto, viu? Tem sempre um portanto, né? Assim como ocorreu com o povo de Israel, que marchava
vencendo os seus adversários, a igreja deve caminhar. Caminhar como? Vencendo as suas batalhas internas e externamente. Resgatando vida das trevas, confrontando o pecado, e por isso, entendendo que causará inimizade com este mundo. Detalhe, a igreja precisa caminhar. Mas interessante aqui, eu chamo a sua atenção, que fala que ela tem que vencer as batalhas internas e externas. Ou seja, você vê que nós temos batalhas dentro da igreja. Sabe por quê? Porque quando nós abrimos a porta da igreja para uma reunião, um culto, um estudo, né? O inimigo ele não fica lá no portão esperando. Ele entra também. E a gente não vê, porque é algo espiritual. A gente não tem essa capacidade. E causa naturalmente algumas batalhas dentro do corpo de Cristo. O próprio Jesus passou por uma situação dessa. Foi levado ao deserto e lá foi tentado. E não caiu. Nós temos que nos espelhar naquela provação que Jesus passou, naquela tentação toda, para a gente vencer. Ele então teve lá a sua luta, né? Ele teve lá o seu contato com o inimigo que o queria tirar da missão. Lembrando que o inimigo sempre vai tentar tirar você da missão que Deus comissionou para a sua vida. Eu falei aqui anteriormente que eu entendi isso cedo. Graças a Deus eu entendi isso cedo no meu ministério. E tenho conseguido manter a missão que Ele me deu já por mais de 31 anos. Não é fácil, é muito difícil. Mas se a gente, né, olhar para o conselho dele, ele dizendo que naturalmente o mundo nos odeia, olha só que coisa. Nós vamos ficar precavidos. Porque de fato o mundo nos odeia. Nos odeia por quê? Pelo simples fato de pregarmos o Evangelho. De termos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Isso causa ódio ao mundo. E eu vou falar baixinho aqui só para a gente, né? Isso às vezes acontece dentro de casa. Às vezes tem uma pessoa dentro de casa, né, que odeia a outra porque ela se tornou evangélica. Quantos casos eu já vi? Não, meu pai me desconsiderou porque agora eu sou evangélico. Olha só. Mas é o mundo. A gente tem que entender isso. E precisamos entender e selecionar, separar isso com muita sabedoria. Por quê? Porque quando isso acontece, até dentro de casa, dentro da igreja, qualquer lugar onde nós estivermos, a gente precisa entender que isso é uma luta espiritual. Que não é a pessoa, é algo que se movimenta nela, não sei. Eu já vi isso. Então,
a gente tem que ter esse cuidado para quê? Para que não percamos a pessoa. Não podemos perder a pessoa. Sabemos que é o inimigo que está, talvez até, usando a pessoa para nos odiar, para nos acusar. E aí a gente vai continuar vencendo. Por quê? Porque já sabemos qual é o motivo. Qual é a intenção do inimigo? Que é justamente, né, fazer a gente parar. Então observe isso na sua vida, cuide, né, bastante, para que o inimigo não tenha vitória. Ele fez isso aqui com Balaão. Foi usado pelo rei, essa coisa toda, o rei, né, querendo que Balaão fizesse algo que contrariasse Deus. E ainda bem que Deus estava bem envolvido, cuidando de Balaão. E não deixou ele se perder nessa tal maldição. Consequentemente, pessoas amoldadas a este mundo caído, sob o pecado se levantarão contra a igreja, querendo atacá-la para destruí-la, usando as armas que têm à disposição, sejam as ameaças, as humilhações, as perseguições, ou mesmo as que entendem ser espiritualmente efetivas, como, aí eu grifei aqui, as maldições. Tal como pensava o rei Balaque, ao chamar Balaão para profetizar contra Israel. Então, nós somos a igreja. Em algumas situações somos usados por Deus para profetizar, como este homem aqui. Então aconteça o que acontecer na sua vida, né? Não amaldiçoe ninguém. Eu já vi isso até na televisão. Líderes amaldiçoando pessoas porque não fizeram isso ou não fizeram aquilo. Nós não temos essa autoridade. Então vamos aprender assim, que vai ser bem melhor para nós. O segundo tópico, somos protegidos das maldições sem causa contra as nossas vidas. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Viu? Então está aí no capítulo 23, no versículo 8. Há muito cristão que teme ser alvo de maldições, atos de feitiçaria e outras formas de, através de intervenções no mundo espiritual das trevas, prejudicarem os filhos de Deus. Entretanto, como declarou Balaão, ninguém, absolutamente ninguém, incluindo o diabo, tem o poder de amaldiçoar aqueles a quem Deus não definiu fazê-lo. Isto ocorre por alguns motivos. No princípio da minha carreira, eu tive um pastor que ele usava muito isso. Ele pregando e tal, falando sobre maldições, né? Porque nós temos, inclusive, né, um estudo, livros, né? Do bispo Roberto Macalister, falando sobre bênçãos e maldições. Tem até aquela fita cassete
Até hoje eu tenho. Né? Olha como eu sou antigo, hein? Tem aquela fita cassete. Né? Com esse estudo. E esse pastor, ele tinha, né, a mania de, quando ele estava dando aula sobre isso, ele falava assim, não, pode fazer macumba para mim, fazer o que quiser, faz na minha cabeça. Por quê? Porque isso não tem efeito. Ele falava, né, com essa autoridade. Né? E aquilo, naturalmente, algumas pessoas ficavam chocadas, com medo, falando, caramba, será que alguém está fazendo algum trabalho contra mim? Não, o pastor está falando que pode fazer e não vai ter efeito. Ele fala baseado neste versículo 8 que eu acabei de ler. Porque o mal não chegará a você se Deus não permitir. A gente vai até passar aqui, vai ver quando fala de Jó. Né? Jó passou por aquilo tudo, mas você lembra que o diabo ele foi lá pedir autorização a Deus? Ele pediu autorização. Por isso a Bíblia diz, né, que o diabo ele não nos toca. Nós temos uma proteção divina. E se não tivéssemos, já tínhamos sido fulminados por esses inimigos, naturalmente. E aqui no parágrafo diz, né, termina com um outro parágrafo dizendo, isto ocorre por alguns motivos. Quais são? Primeiro, nenhuma maldição sem causa pode ser realizada. Como o pássaro que foge e como a andorinha no seu voo, assim a maldição, sem motivo, não se cumpre. Glória a Deus por isso. Segundo, o diabo só pode tocar em um filho de Deus se ele o permitir. E dentro dos limites que ele impuser ao diabo para agir. Foi a história de Jó, está mencionado aí, capítulo 2, de 1 a 7. Isto porque Deus conhece os nossos limites e permite que sejamos tentados, mas não somente dentro de nossa capacidade de resistência. Abro aspas. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento, para que vocês a possam suportar. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios e aos de Vasconcelos. Viu? Por isso, não devemos temer o diabo e suas ações, não apenas porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. 1 João 4:4. Mas porque a Bíblia assim mesmo nos ensina a nos portarmos diante de suas ameaças, incluindo suas maldições. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Você percebe que nós não precisamos ter medo do inimigo. Nós temos que ser fortes. Nós temos que ser,
crente ao ponto de entender que Deus nos guarda e nos livra de todo mal. Porque tudo que nos acontece, nós às vezes ficamos intrigados. Ou será que fizeram alguma coisa contra mim? Ou será que Deus permitiu? Isso a gente não vai descobrir. Deus não vai falar para nós. Agora, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, diz o Senhor Jesus. Eu venci o mundo. Esse que nos odeia. Olha só que bacana. Então nós vamos sofrer acusações, humilhações, essas coisas todas que foram citadas aqui. Mas quem está no controle da nossa vida é o Senhor. Quem está guardando a nossa casa é o Senhor. Não adianta a gente colocar, circuito interno, colocar isso ou aquilo na nossa casa, se Deus não nos guardar. É Ele quem nos guarda, quem nos protege, quem nos livra de todo mal. Então nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos colocar isso em prática. Nós precisamos receber essa palavra de Deus para que a gente tenha paz. Porque nós não temos acesso a tudo. Vamos dizer assim, às vezes recebemos algo encomendado. Tem isso, tem esse negócio aí, essa luta espiritual, né? Você pega tudo que você recebe e ora. Apresenta a Deus. Por quê? Porque Ele é onisciente. Ele sabe, conhece todas as coisas. E quando você ora, você corta todo o mal. Amém? Corta todo o mal. Então, você vê que o princípio não é difícil. É só acreditar. Eu não vivo com medo disso, com medo daquilo, não. Viu? Deus me livre. Você não vai, às vezes, num comércio e lá tem uma imagem, alguma coisa que você não acredita, que não faz parte do seu credo. E você adquire coisas ali, normal. Então nós não temos que viver traumatizados com essas coisas aqui, que está citando aqui, que estão sendo citadas, A gente tem que ter o conhecimento. Eu vou repetir aqui, para você entender agora melhor, o que Paulo falou aos Coríntios. Aí, capítulo 10, versículo 13. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento, para que vocês a possam suportar. Então eu não tenho que viver com medo. Medo disso, medo daquilo, não. Eu tenho que confiar no meu Deus. Eu tenho que confiar que eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Mesmo errante, mesmo às vezes a gente não consegue obedecer em tudo. Mas a palavra de Deus me garante. E Ele está me dando força. Ele está me protegendo. Ele está me guardando. Por isso, não
devemos temer ao diabo. Você não tem que ter medo dele. Você tem que ter autoridade sobre ele, porque essa autoridade é em nome de Jesus. Então, eu aprendi isso cedo. Tudo que eu deparava, até na rua, com algo que eu via que não era bom para aquela pessoa que estava fazendo, eu imediatamente, em nome de Jesus, eu repreendia. Faço até hoje. Por quê? Porque tem pessoas sendo enganadas pelo diabo. Então, eu já observo e já uso autoridade no nome de Jesus para repreender aquilo ali que está sendo feito. Aquela pessoa que lamentavelmente está sendo usada até para fazer mal a alguém. Então vamos lá. A igreja precisa vencer. Nós somos a igreja. Nós precisamos vencer. Nós precisamos entender, que o mundo nos odeia. E a gente não odeia o mundo. Pelo contrário, a gente está querendo conquistar o mundo para Jesus. Por isso a gente sai ao mundo para resgatar pessoas que estão lá aprisionadas pelo inimigo. Então pega essa dica aí e a gente vai caminhar. Tópico 3. Nosso testemunho é observado por todos. E a luz que brilha no povo de Deus é notória. Falei isso não tem pouco tempo, ou tem pouquíssimo tempo, dessa luz que brilha, que você não vê. É interessante que essa luz que você tem, você é a única pessoa que não vê. Você pode olhar no espelho, às vezes você está para baixo, está triste, está decepcionado com a vida, mas você olha no espelho e você não vê nada. Você vê só um semblante triste. Essa luz que Deus coloca em nós, ela tem que ser vista pelo mundo, pelas outras pessoas. É a credibilidade, é a credencial que Deus nos dá. Agora, como diz aqui, o nosso testemunho é observado. Às vezes, o nosso brilho é justamente no testemunho que nós estamos dando lá fora a esse mundo que nos odeia. É esse cuidado que nós temos que ter. O versículo 9, na parte A, está aí, diz assim: pois do alto dos rochedos vejo Israel, e dos montes o contemplo. E a revista segue dizendo: não há como negar o fato de que somos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Está lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Atentos a quaisquer falhas e deslizes que cometemos. Entretanto, ao invés de encontrarem escândalos que justifiquem sua permanência no pecado para não se unirem a povo de Deus, devem encontrar a luz do mundo, que brilha no meio das trevas. Portanto, o povo de Deus deve ser visto sempre pelas suas iluminadas posturas de vida, as quais tenham um efeito contrário aos detratores dos cristãos.
Olha que coisa interessante, viu? Como nós precisamos nos manter como testemunhas, como exemplos, como fruto do reino de Deus. E precisamos mostrar a esse mundo que nós somos diferentes, que nós brilhamos. E precisamos correr com isso, porque o tempo está passando. Jesus vai voltar. E olha, parece que vai voltar muito breve, né? Porque os sinais estão aí. Estão sendo mostrados para que a gente organize a nossa vida. A gente precisa se organizar, a gente precisa, né, acertar, né, corrigir o que precisa de correção. É muito ruim. Nós temos um testemunho negativo, nós não brilharmos, pararmos de brilhar. E aí ele coloca aqui um versículo, né? Aí na página 67. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Tiago, capítulo 2, versículos 7 e 8. Então você observa, né, que a nossa luta não é contra a carne. Nossa luta é espiritual, independente do que seja. Ela é espiritual. Né? E nós temos, né, que ser exemplo de boas obras. Porque não basta simplesmente falar. Nós temos que viver. Nós temos que estar dentro de uma postura do reino de Deus. Porque senão, o primeiro decepcionado somos nós mesmos. Quando a gente não consegue, a gente fica decepcionado. E isso nos causa um sofrimento, uma dor. Lamentavelmente. E a gente vai caminhando, né? Mas sabe que precisa haver um conserto. Que precisamos nos adequar ao padrão de Deus. Não o padrão do mundo. Precisamos observar tudo isso. E chegamos aqui à conclusão. Você vê que o estudo é curto, né? A primeira parábola é curtinha, porque são 3 parábolas e a gente já está aí na conclusão, né? Para que a gente assimile bem. Por isso, eu estou acrescentando alguns resultados para enriquecer um pouco mais esta parábola. Bem, devemos ser um povo santificado, diz aí no tópico 4. Né? Falei aí, preguei sobre consagração, santificação. A gente precisa ouvir isso. Às vezes a pessoa não gosta, né, de ouvir isso, mas a vida com Deus tem que ser consagrada, santificada. Porque Jesus, na sua oração, ele pediu, né, que Deus nos protegesse. Ele voltaria ao Pai. O Espírito Santo estaria aqui cuidando da sua igreja. Mas mesmo assim, ele enfatizou na sua oração
que Deus cuidasse de nós. E Deus tem feito isso de uma forma soberana. Olha quantos livramentos você já teve em sua vida. Olha quantas bênçãos você já recebeu na sua vida. Somos pessoas gratas a Deus. Pelo menos no WhatsApp, toda hora aparece lá, né, um dizer de gratidão. Eu não sei se a pessoa, né, que compartilha, ela é grata mesmo, ou ela está vendo pelas palavras ali do texto. Eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Sou grato. Eu tenho certeza que você também. Amém? Você é grato a Deus, é grata a Deus. E essa gratidão enobrece a nossa vida. Porque nós reconhecemos que Deus, de fato, tem cuidado de cada um de nós. Mesmo com as adversidades que acontecem. Você vê, nós não somos imunes às doenças. Não. Quando a gente está meio caído, está meio doente, a doença não dá em poste. Não é verdade? Os antigos não falavam isso? Mas mesmo assim, nós entendemos que Deus está cuidando na doença. É igual casamento, né? Na alegria, na tristeza. Né? A gente jura aquilo ali, mas a primeira coisa que acontece, vai embora. Parece que não tem valor esse juramento, né? Mas tem sim. Tem um valor muito grande. Talvez a gente não perceba, mas Deus percebe esse juramento. Né? E aí, na conclusão, eis que é povo que habita só e não será reputado entre as nações. Encerramos esta primeira parábola de Balaão, apontando a uma característica do povo de Deus. Sua separação do mundo. Este é o significado de santidade. Como declarou o apóstolo Paulo, ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Olha que bacana. Nós somos um povo exclusivo. Às vezes o mundo não entende isso não, gente. Numa roda de amigos, se você falar isso, vai dar problema, né? Amigos que sejam ímpios, que não sejam cristãos, eles não vão entender que nós somos um povo exclusivo de Deus. Nós fomos separados por Deus. Motivo pelo qual temos que viver em santificação. Né? A gente nunca vai ser santo. Não vamos ter essa capacidade. Mas podemos viver santificado. Né? A determinação é: sejais santo como eu sou. Nós entendemos isso. Né? Porque hoje nós somos santos? Porque Deus nos olha através de Jesus. É Jesus que nos santifica. Se Deus olhar direto para mim, Ele vai falar: ih, esse cara aí não é mole não. Hã? Mas quando Deus olha para mim, Jesus se coloca na minha frente. Aí Jesus, né, naturalmente, Deus quando olha, o seu olhar passa por Jesus e chega a mim santificado. Olha que bacana. Muito bacana isso. Então Deus olha para nós, para você, né, através de Jesus, para chegar a você. Ele não olha direto
porque vai ver um povo lamentável. Mas somos santificados por Jesus. Aprenda isso, hein? Bem, ainda que estejamos inseridos na sociedade, somos um povo distinto, visando fazer a vontade de Deus e não a do diabo e de nossa natureza caída. Assim, devemos ser diferentes desta sociedade, espelhando a nossa santidade interior. Abro aspas, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. Como através de nosso agir e falar. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Amém? Então a gente aprendeu um pouquinho, vamos dar continuidade na próxima parábola. Se Deus quiser, estaremos aqui. Vamos agradecer a Deus, feche os seus olhos. Maravilhoso e eterno Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos pelo estudo desta manhã. Te agradecemos, ó Deus, pelo personagem citado, Balaão. Te agradecemos porque nós estamos nos esforçando, Deus, para te obedecer. Olha, Deus, não é fácil não. Porque a força desse mundo é muito grande. Mas o teu Espírito tem nos honrado. E tem nos ensinado. Por isso nós te agradecemos por esse estudo, te agradecemos porque fazemos parte do teu reino. E o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos nos colocar de pé? Viu? Você vai chegar até mais cedo em casa. Vai. Já preparou o almoço, né? Se não preparou. Levante suas mãos, vamos orar por esses pedidos. Maravilhoso e eterno Deus, eu coloco o Senhor em tuas mãos, não esses simples papéis, mas essas pessoas que foram citadas. Coloco, Deus, as situações, as necessidades. Coloco juntamente com o teu povo tudo isso em tuas mãos de uma forma soberana, para que o Senhor possa agir com a sua infinita misericórdia, perdoando aqueles que têm, ó Deus, pecado contra ti, libertando aqueles que estão cativos, curando aqueles que estão doentes, restaurando, Deus, aqueles que estão abatidos. Toma, Senhor, em tuas mãos de uma forma sobrenatural. E leva-nos, ó Deus, também para os nossos lares. Olha, Deus, nós temos um privilégio muito grande, porque temos uma casa aonde vamos chegar. E temos o que comer durante este domingo. Continua abençoando e prosperando na vida do teu povo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de sair, dê um abraço no seu irmão e que Deus abençoe você rica e abundantemente.